Capítulo 10. O protetor de Marianne, como Margarete, com mais elegância que precisão, apelidou Iloube. Chegou ao chalé bem cedo na manhã seguinte para certificar-se pessoalmente do estado dela. Foi recebido pela senhora Dashwood com extrema polidez, com uma amabilidade inspirada pelo relato de Sir John a respeito dele e por sua própria gratidão, e tudo o que se passou durante a visita tendeu a assegurá-la do bom senso, elegância, afeição mútua e conforto doméstico dessa família que um acidente o levara a conhecer agora. Não houve necessidade de segunda entrevista para convencer-se dos encantos pessoais delas. A senhorita Dashwood tinha uma compleição delicada, feições regulares e uma marcante e bela figura. Marianne era ainda mais bela. Suas formas, embora não tão perfeitas como as de sua irmã, no tocante à altura, eram mais atraentes, e seu rosto era tão amável que na fala comum, quando se elogia, era chamada de menina linda. A verdade era menos violentamente ultrajada do que usualmente acontece. Sua pele era bem morena, mas por sua transparência, sua compleição era incomumente brilhante. Suas feições eram belas, seu rosto era doce e atraente, e em seus olhos carregadamente negros havia vida, espírito, ansiedade, que não podiam ser vistos sem prazer. A expressão deles era de início retraída perante a figura de Iloube, pelo embaraço que a lembrança de sua ajuda lhe causava. Mas quando isso passou, quando sua disposição se reavivou, quando viu que aquele cavalheiro incrivelmente educado unia franqueza e vivacidade, e acima de tudo, quando ela o ouviu declarar que era apaixonadamente fã de música e dança, ela lhe dirigiu tal olhar de aprovação, como se pretendesse assegurar-lhe o prazer de seu colóquio durante o resto de sua permanência. Bastava mencionar qualquer um de seus divertimentos favoritos para impeli-la a falar. Não podia ficar calada quando tais temas eram tocados, e não mostrava timidez nem reserva ao discuti-los. Rapidamente descobriram que seu gosto pela dança e pela música era mútuo, e que surgia de uma conformidade de pensamento em tudo que se relacionava a ambos. Encorajada por isso a prosseguir no exame de suas opiniões, passou a perguntar-lhe a respeito de livros. Seus autores favoritos eram citados e descritos com tal prazer arrebatador que qualquer jovem de 25 anos teria de ser realmente insensível para não se render de imediato à excelência de tais obras, mesmo que não as levasse em conta anteriormente. Seus gostos eram marcantemente similares. Os mesmos livros, as mesmas passagens eram idolatradas pelos dois, ou se alguma diferença aparecia, se alguma objeção surgia, não duravam mais que a força dos argumentos dela e o brilho de seus olhos pudessem dissipar. Ele consentia em todas as decisões dela, compartilhava de todo o seu entusiasmo, e muito antes de concluir sua visita, já conversavam com a familiaridade de um longo e sólido conhecimento. Bem, Marianne, disse Elinor, logo depois que ele as deixou. Acho que para uma manhã você se saiu muito bem. Você já captou a opinião do Sr. Willoughby em quase todos os assuntos de importância. Sabe o que ele pensa sobre seus livros e está certa de que estima suas belezas como se deve, e recebeu todas as garantias de que admira. Tudo na justa medida. Mas como seus conhecimentos podem ser aprofundados se você arremata com tão extraordinária precipitação todos os temas de conversa? Logo terão exaurido todos os tópicos prediletos. Outro encontro será suficiente para explicar seus sentimentos sobre a beleza pictórica e segundas núpcias, e então poderá não ter mais nada a perguntar. Elinor, disse Marianne, julga bonito isso? É justo? Minhas ideias são tão escassas, mas sei o que quer dizer. Fiquei muito à vontade, muito feliz, muito espontânea. Ataquei todas as noções comuns de decoro. Fui aberta e sincera quando devia ter sido reservada, tímida e tola. Se eu tivesse falado somente do tempo e das estradas, e se tivesse aberto a boca somente a cada 10 minutos, esta recriminação teria sido poupada. Minha querida, disse sua mãe, não deve ficar ofendida com Elinor.
Ela só estava brincando. Eu mesma a teria repreendido se ela pretendesse interferir no prazer de sua conversa com nosso novo amigo. Mariane recobrou a calma num instante. Willoughby, por seu lado, deu todas as provas de seu prazer por ter travado conhecimento com elas, o que poderia demonstrar um evidente desejo de aprimorá-lo. Vinha para a casa delas todos os dias. De início, vinha com a desculpa de informar-se sobre o estado de Mariane, mas o entusiasmo com que era recebido, que a cada dia era acrescido de maior gentileza, fez tal desculpa desnecessária antes de se tornar impossível em vista da perfeita recuperação de Mariane. Ficou confinada por alguns dias em sua casa, mas jamais um confinamento tinha sido menos aborrecido. Willoughby era um jovem de boas habilidades, raciocínio rápido, espírito vivaz e aberto, e de maneiras afáveis. Era exatamente feito para conquistar o coração de Mariane, pois a tudo isso aliava não somente uma personalidade cativante, mas também um entusiasmo natural de espírito, que agora se via estimulado e acrescido pelo exemplo do dela própria, e que o recomendava sua afeição acima de qualquer outra. Sua companhia tornou-se gradativamente para ela o mais primoroso contentamento. Eles liam, falavam, cantavam juntos. Os talentos musicais dele eram consideráveis, e lia com toda a sensibilidade e espírito que infelizmente faltavam a Edward. Na opinião da senhora Dashwood, como na de Mariane, ele era irrepreensível, e Elinor nada via nele a censurar, a não ser uma propensão, tão estimada pela irmã, em que ele em muito se assemelhava dela, de dizer o que pensava em qualquer ocasião, sem dar importância a pessoas ou circunstâncias. Ao formar e dar apressadamente sua opinião sobre outras pessoas, ao sacrificar toda a cortesia ao prazer de captar a atenção indivisa daquela a quem havia empenhado seu coração, ao menosprezar com demasiada facilidade as formas de convenção social, demonstrava uma falta de cautela que Elinor não podia aprovar, apesar de tudo que ele e Mariane pudessem dizer em sua defesa. Mariane começou a perceber agora que o desespero que dela se havia apoderado aos 16 anos e meio, de poder encontrar um homem que satisfizesse suas ideias de perfeição, era algo precipitado e injustificável. Willoughby era tudo que sua fantasia tinha delineado, naquela infeliz hora e em todos os períodos mais brilhantes, como sendo capaz de conquistá-la. E seu comportamento mostrava que seus desejos, nesse aspecto, eram tão ardentes quanto suas aptidões eram sólidas. A queda do coronel Brandon por Mariane, que tão cedo havia sido descoberta por seus amigos, voltava-se agora, quando os demais deixaram de notá-lo, para Elinor, que foi a primeira a perceber. A atenção e interesse deles estavam agora voltados para seu rival mais afortunado, e a zombaria em que o outro havia incorrido antes que a afeição se manifestasse foi removida quando seus sentimentos começaram realmente a despertar o ridículo, tão justamente associado à sensibilidade. Elinor foi obrigada, embora contra a vontade, a admitir que os sentimentos dele por ela, que a senhora Jennings havia assinalado para sua própria satisfação, eram agora realmente inspirados por sua irmã, e que não obstante uma semelhança geral de inclinações entre as partes, pudesse estimular o afeto de Willoughby, uma igualmente marcante oposição de caracteres não seria obstáculo em relação ao coronel Brandon. Via isso com preocupação, pois que poderia esperar um senhor fechado de 35 anos quando se opunha a ele um jovem vivaz de 25, e embora não pretendesse vê-lo vitorioso, ela desejava de coração que se mantivesse indiferente, gostava dele, apesar de sua gravidade e reserva, via nele um objeto de interesse. Suas maneiras, ainda que sérias, eram suaves, e sua reserva parecia mais o resultado de alguma opressão do espírito do que de melancolia natural de temperamento. Sir John havia aludido a ferimentos e desapontamentos passados, que a tinham levado a acreditar que era um homem infeliz, e passou a olhá-lo com respeito e compaixão. Talvez se compadecesse mais dele e o estimasse, porque era menosprezado por Willoughby e Mariane, que predispostos contra ele, porque não era nem vigoroso nem jovem,
pareciam decididos a subestimar seus méritos. Brandon é exatamente o tipo de homem, disse Willoughby um dia, quando estavam falando dele, de quem todos falam bem e ninguém lhe dá atenção. Todos ficam contentes em vê-lo, e ninguém se lembra de falar dele. Isso é exatamente o que eu penso dele, completou Marianne. Não se gabem disso, porém, disse Elinor, porque é injusto da parte de ambos. Ele é altamente estimado por toda a família de Barton Park, e eu própria nunca o vi numa reunião que não tivesse dificuldade em conversar com ele. Vê-se que você tenta protegê-lo, replicou Willoughby. Está certamente a favor dele, mas quanto à estima dos outros, é realmente um despropósito. Quem haveria de sujeitar-se à indignidade de ter a consideração de mulheres como a senhora Middleton e a senhora Jennings, que poderiam merecer a indiferença de qualquer um? Mas talvez os ultrajes de pessoas como você e Marianne poderiam melhorar a consideração da senhora Middleton e de sua mãe. Se o elogio delas é censura, a censura de vocês pode ser um elogio, pois elas não são mais obtusas do que vocês são preconceituosos e injustos. Em defesa de seu protegido, você chega a ser até insolente. Meu protegido, como chama, é um homem sensível, e sensibilidade sempre exerce atração em mim. Sim, Marianne, mesmo um homem entre 30 e 40 anos. Conhece grande parte do mundo, esteve no exterior, leu muito e tem uma mente pensante. Passou-me muitas informações sobre vários assuntos e sempre respondeu às minhas indagações com a presteza de uma pessoa bem educada e de bom caráter. Isso quer dizer, retrucou Marianne desdenhosamente, que ele lhe contou que nas Índias Orientais o clima é quente e que os mosquitos são insuportáveis. Poderia ter me falado isso, não duvido, se tivesse feito tais perguntas, mas acontece que são pontos sobre os quais eu estava informada previamente. Talvez, disse Willoughby, suas observações se tenham estendido sobre a existência de nababos, moedas de ouro e palanquins. Atrevo-me a dizer que as observações dele superam de longe a candura de vocês. Mas por que não gostam dele? Não é que não goste dele. Considero, ao contrário, um homem muito respeitável, que recebe elogios de todos e dá atenção de ninguém. Um homem que tem mais dinheiro do que pode gastar, mais tempo do que sabe como empregá-lo, e 2 casacos novos todo ano. Acrescente a isso, interrompeu Marianne, que não tem talento, gosto nem espírito, que sua compreensão não tem brilho, seus sentimentos não têm ardor, e sua voz não tem expressão. Oh, vocês criticam as imperfeições de Brandon em conjunto, replicou Elinor, e muito por força de sua própria imaginação, de modo que a recomendação que eu possa dar dele deverá ser comparativamente fria e insípida. Só posso declarar que é um homem sensível, bem educado, bem informado e de maneiras gentis, e acredite que possui um coração bondoso. Senhorita Dashwood, exclamou Willoughby, está sendo descortês comigo. Você se esforça em me desarmar pela razão e convencer-me contra minha vontade, mas não conseguirá. Vais-me encontrar tão teimoso quanto está encontrando agora. Tenho 3 razões irrespondíveis para não gostar do coronel Brandon. Ameaçou-me com chuva quando eu queria que fizesse tempo bom, achou errôneo meu jeito de atrelar a carruagem e não consigo convencê-la a comprar minha régua parda. Se for do seu agrado, no entanto, saber que julgo seu caráter irrepreensível sob todos os aspectos, estou pronto a confessá-lo, e em troca de uma confissão, que me é um tanto dolorosa, não me pode negar o privilégio de não gostar dele como nunca gostei.